Bom dia, meus queridos. Tudo bem com vocês? Aqui está tudo bem. E hoje nossa aula de matemática tem como tema sistema de contagem decimal ou sistema de numeração decimal. Mas, inicialmente, vamos dar continuidade na construção do nosso hábito, se colocando no lugar silencioso, confortável, com seu material à mão. Isso é muito importante para a construção da sua rotina e vai fundamentar a nossa videoaula. Ok, meus queridos? Então, sistema de contagem decimal. Decimal vem da palavra 10. E quais são as características desse sistema de numeração decimal? Primeiramente, nós utilizamos os algarismos indo-arável para representar qualquer número desse sistema. Quais são esses algarismos? O 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. Esses algarismos eles podem representar qualquer número desse sistema. E uma outra característica também desse sistema de numeração é que a cada 10 unidades de uma ordem, nós formamos uma unidade da ordem seguinte. Essas duas características elas são importantes para que a gente compreenda. Quando nós vemos um quadro onde tem o título quadro de ordens e classes, nós vamos compreender que quando nós colocamos os números dentro daqueles quadros, a gente melhora a nossa escrita, o nosso entendimento e a nossa leitura também. Ok? Inicialmente, nós vamos começar pela classe das unidades simples, onde eu tenho aí um cubinho para representar uma unidade, uma barra para representar uma dezena e uma placa para representar uma centena. Ou seja, a classe das unidades simples ela é formada por unidade, dezena e centena. Assim também as outras classes. Porém, essa classe ela representa a primeira ordem, a segunda ordem e a terceira ordem. Ok, meus queridos? Então, só recapitulando o que a professora acabou de falar. Esse sistema de numeração ele é caracterizado pelo uso dos algarismos indo-arável. A cada 10 unidades, eu já formo uma unidade da ordem seguinte. Ok? Continuando. Então, vamos lá. Classe dos milhares e classe das unidades simples. Aí, nós já vemos um quadro de ordem já com duas classes. A primeira classe das unidades simples representa a primeira ordem, segunda ordem e terceira ordem. A classe dos milhares representa a quarta, a quinta e a sexta ordem. E isso quando nós colocamos os números ou quando nós agrupamos a cada 3 números, eu tenho que lembrar, a cada 3 números eu formo uma classe. Ok, meus queridos? Então, vamos ver outro exemplo. Aí nós vemos um quadro com ordens e classes. Lembrando que a cada 3 números nós formamos uma classe. E na primeira classe nós vemos a primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem. Forma a primeira classe. Qual é essa classe? Unidade simples. Segunda classe, unidade de milhar. Quarta ordem, quinta ordem, sexta ordem. E na terceira classe, que é a classe dos milhão, sétima ordem, oitava ordem e nona ordem. E é importante compreender dentro desse quadro como esses números estão organizados. E nós vamos fazer isso efetivamente na feitura das nossas atividades. Só repetindo, a classe das unidades simples, nós temos a primeira ordem, a segunda ordem e a terceira ordem. Unidade, dezena e centena. Cada classe eu tenho 3 números. Cada classe eu tenho 3 números. Ok, meus queridos? Classe dos milhares, quarta ordem, quinta e sexta ordem. Classe dos milhões, sétima, oitava e nona ordem. Ok? Vamos lá, continuando. Outro exemplo, nós temos o número 354.179. E aí nós vamos ver quando esses números são colocados dentro desse quadro de ordem, nós vamos ver qual é a ordem que eles ocupam e qual é a classe que esse número quantas classes esse número tem, ok? Então, vamos lá. No quadro das unidades simples, nós temos o 9, o 7 e o 1. O 1 ocupando a terceira ordem, o 7 ocupando a segunda ordem e o 9 ocupando a primeira ordem. Já o número 354, o 4 ocupando a quarta ordem, o 5 ocupando a quinta ordem e o 3 ocupando a sexta ordem. Nós vemos um exemplo de quadro de ordens e classes, onde esse número
tem duas classes e tem o número que representa até a sexta ordem. Ok? Vamos lá. Olha só um outro quadro aqui, bem mais visível. Então, vamos lá. Classe das unidades simples. Primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem. Classe dos milhares. Quarta ordem, quinta ordem, sexta ordem. E classe dos milhões. Sétima, oitava e nona ordem. Então, vamos lá. Se eu chamo... Vamos lá. Eu quero que o Francisco Wellington me dê um exemplo de um número que que esteja na oitava ordem. E aí o Francisco Wellington vai dizer um número. O número. E aí quando ele me disser, e você pode fazer isso, vai lá no WhatsApp, no nosso grupo de WhatsApp e vai dar seu exemplo. Lembrando, estou falando o nome do Francisco Wellington, mas outro aluno ou outra aluna também pode ir lá e dar o seu exemplo de um número que ocupe a oitava ordem. Claro, os números que vocês vão dar de exemplos são diferentes, ok? Então, eu quero, por exemplo, que a Bruna me dê um número, como exemplo, que tenha a partir da quinta ordem. E aí, eu quero que a Bruna me diga, da quinta ordem, esse número faz parte de que classe? Aí, a Bruna vai dizer o número, professora, esse número faz parte da classe dos milhares. E aí, eu quero que outro aluno vá lá no grupo e me dê um exemplo de um número que faça parte da classe das unidades simples e ocupe a segunda ordem. E assim nós vamos compreender como organizar um quadro de valores, um quadro de ordens e classes. Esses números, a feitura dessas atividades, desses exemplos, vai fundamentar ainda mais a nossa videoaula. Continuando, olha só aquilo que eu falei. A cada 10 unidades de uma ordem, formamos uma unidade da ordem seguinte. 10 centenas de milhar formam uma unidade de milhão. 10 unidades de milhão formam uma dezena de milhão. 10 dezenas de milhão formam uma centena de milhão. E olha só como é fácil quando a gente faz essa associação bem direitinho. A cada uma dezena de uma ordem, nós já formamos uma unidade da ordem seguinte. E aqui nós temos um quadro que vai exemplificar ainda melhor. Nós temos aqui 4 números. Esses números foram organizados para ser colocado dentro desse quadro de ordens e classes. No primeiro número, 23 bilhões 840 326. E aí nós vamos organizar. 26 bilhões, não, desculpa, milhões. 23 milhões 840 326. Quando eu organizo esse quadro esse número dentro desse quadro, nós vamos ver quais são os números que representam as ordens, qual a classe que esse número que ele está envolvido. E aí nós vamos exemplificar isso de 4 formas. Por exemplo, o 2 é dezena de milhão. O 3, unidade de milhão. O 8, centena de milhar. E 4, dezena de milhar. O 0, unidade de milhar. O 3, centena. O 2, dezena simples. E o 6, unidade simples. E aí, se eu pergunto qualquer um dos meus colegas, dos meus alunos e das minhas alunas, por exemplo, no segundo número, o 4 representa qual unidade? Aí você vai dizer unidade de milhar. Então, qual é a classe? A classe dos milhares. E assim você vai compreendendo como se organiza dentro do quadro de ordens e classe qualquer número que nós tivermos. Esse quadro vai facilitar também na nossa feitura das nossas atividades, meus queridos. E isso vai dar a cada um de nós a compreensão de como esse sistema de numeração decimal é formado. Só lembrando que nós não podemos esquecer, esse sistema de numeração decimal ele tem 2 características básicas. Primeiramente, lembrar que eles são representados por algarismos indo-arábios. Qualquer um desses algarismos, ele representa qualquer número desse sistema. E que a cada 10 unidades de uma ordem, nós formamos uma unidade da ordem seguinte. Decimal, porque vem da palavra 10, e porque agrupamos os números em 10.
E aí, nós já estamos aqui fazendo um resumo de como foi a nossa aula de matemática, do que vimos hoje na nossa aula de matemática. E é importante que você fundamente a sua videoaula realizando as atividades. Também vou dar uma dica. As atividades que estão propostas no roteiro para ser respondida no seu caderno, você vai organizar a atividade de matemática do dia tal e já colocar lá escrevendo as respostas. Ok, meus queridos? Então, meus amores, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, porque eu amei poder estar com vocês, mesmo que de maneira distante. É muito bom iniciar o nosso trabalho, o nosso ano letivo. Então, abraços a todos, que cada um possa fazer as atividades com êxito. Então, meus amores, até a próxima!